Ontem nós recebemos uma demanda aqui no nosso escritório e, dado o histórico de outras várias demandas de nossos clientes, servidores públicos, eu me senti realmente na necessidade de gravar esse vídeo e escrever o artigo que acompanha esse vídeo para instruir tanto os meus clientes, que já são aqui da base do nosso escritório, quanto os demais servidores. Servidores que talvez nunca precisaram passar por uma perícia oficial em seu órgão, não ficaram doentes por tanto tempo assim a ponto de passar por uma perícia, mas que eventualmente pode vir a precisar dessa licença, que é um direito que lhe resguarda o próprio estatuto. E qual que é a questão? Eu trouxe aqui alguns exemplos desses problemas que os nossos clientes vêm enfrentando. Não vou citar nomes, nem os órgãos e nem os estados, claro, mas vou falar a respeito das situações. Só que antes de falar especificamente, eu trouxe 3 situações aqui para a gente conversar. O que eu quero passar para vocês? Se você já leu algum artigo meu, tem até um vídeo aí que chama O PAD é uma Guerra, Processo Administrativo Disciplinar. Eu tenho falado muito que a situação na administração pública está confusa, está esquisita. A gente está vivendo um momento sombrio. E é por causa de vários fatores, mas eu trago aqui 2 fatores que eu vejo, que eu tenho tido essa percepção através dos nossos clientes, que estão impactando esse momento ruim, essas relações ruins na administração pública. O primeiro fator, que já é de amplo conhecimento de quem já leu algum artigo meu, que é a questão da perseguição com os servidores públicos, o assédio moral. A gente tem percebido aqui no escritório que, infelizmente, muitos servidores em cargos altos ou cargos de chefia ali na repartição pública, ele abandona um pouco, talvez nem seja tão pouco assim, mas ele abandona aquele caráter de que a coisa é pública, que ele está ali num cargo de gerência ou tem um cargo alto para gerir a coisa pública e vem adotando um sentimento pessoal, a coisa é minha. E isso é um equívoco gigantesco, porque quando a gente fala de república, é res pública, a coisa é do povo. E qual que é o efeito prático disso? O efeito prático é que, se aquela pessoa que está na gerência, está na chefia, ela assume essa posição de que a coisa é minha, a coisa não é do povo, ela começa a cortar, boicotar, perseguir pessoas que não são do seu agrado, pessoas que têm uma filosofia diferente de vida, ou mesmo uma pessoa ali que é mais introspectiva, um pouco mais tímida. O pior de todos os casos que a gente tem visto aqui, um servidor que está passando por um momento difícil, seja na sua casa, seja por questões de doença, e com isso vem trazendo atestados para justificar a sua falta. Isso tem sido mal visto no decorrer dos anos por conta de uma história antiga e remota de que o servidor público ele não trabalhava, ele não se esforçava para fazer jus aos altos salários. E aqui eu já chamo a atenção que esses altos salários são exceção no serviço público. A maioria do serviço público não recebe altos salários, vive endividado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente isso. A pessoa, e agora eu já vou focar exclusivamente na pessoa que fica doente, ela está sofrendo uma perseguição do órgão público, no sentido de que a gente já entra no segundo motivo porque que o órgão público, a administração pública num todo, ela está passando por esse momento sombrio. Há alguns anos a gente já vem percebendo uma crise orçamentária nos cofres públicos, e se intensificou agora, né, com esse momento de pandemia do coronavírus. E a grande questão é que os servidores estão sobrecarregados, está tendo muito serviço e não tem reposição de corpo técnico, porque o Estado não está contratando. E aqui eu falo Estado em amplo sentido, né? União, Estados, municípios. A gente tem visto concursos suspensos, ausência de concursos mesmo ali, precisando de muitos servidores para a reposição de determinado cargo. E então está tendo uma pressão ali nos órgãos públicos, que se a pessoa fica doente, se ela está num momento difícil, ela começa a ser mal vista no órgão público, porque tanto a chefia quanto outros servidores acha que ela está fazendo corpo mole,
acha que aquilo lá não existe, enfim, que é uma manipulação para não trabalhar, porque aquela ausência está refletindo numa sobrecarga de trabalho que já é existente. Então, qual que a gente está vendo? Quando a gente tem ali no órgão público uma chefia que, como eu disse, não está preocupado com a coisa pública, e é uma chefia que coleciona inimizades, não gosta de pessoas que afrontam o seu posicionamento, ou até questões políticas, por incrível que pareça, impacta muito nos órgãos públicos, a gente percebe que existe uma manipulação de procedimentos a ponto de prejudicar aquele servidor, até que ocorra, em casos extremos, que infelizmente já não são mais exceção, a demissão daquele servidor. E como assim, Sérgio? Como assim? Quando a gente está falando de órgão público, a gente tem tantos órgãos grandes, com grandes estruturas, e que dificilmente uma pessoa conheça todos os servidores, mas existe uma realidade também, tanto de órgãos pequenos e cidades pequenas que autoridades ou pessoas importantes, de cargos importantes, têm muita influência, tem muita importância, a ponto de até impactar ou sugerir, infelizmente aqui a gente tem que tratar uma situação de hipótese, porque é difícil de comprovar, mas de sugerir que não seja aceito o atestado médico, ou de falar que aquilo é falso, e dá uma dor de cabeça para o servidor que está precisando de uma licença para se recuperar, ou para cuidar da esposa, do marido, do filho. E isso vem trazendo ruínas para a vida daquele servidor, tanto no sentido psicológico, quanto no sentido mesmo do seu papel dentro do órgão e seu futuro ali. E para ilustrar, para a gente sair desse campo abstrato, eu trouxe aqui 3 situações. Um cliente nosso, ele tem um problema de depressão desde 2016, ou seja, já tem 4 anos, e ele passou no concurso, foi lotado em outra cidade, longe da família, passou por um processo de separação, na verdade ele foi abandonado pelo cônjuge, e isso repercutiu muito, saiu de uma cidade teoricamente pequena, foi para uma cidade grande, perdeu a esposa, ficou longe da família, e isso acarretou num problema psicológico que desencadeou na depressão. Começou a tirar suas licenças e tudo, pleiteou uma remoção, conseguiu na justiça essa remoção para voltar para perto da sua família. Ele já estava fazendo tratamento ali por 2 anos. Quando voltou para perto da família, ele se recuperou. De fato, teve uma melhora, inclusive com vários e vários laudos. E olha só como é a questão. Quando ele foi para a última perícia médica dele, para retornar às atividades, quando ele entrou na sala, as pessoas que iriam fazer a perícia já olhou para ele e falou: esse daqui que é para a gente encostar? Ele já ficou assim, né? Receoso. Como assim encostar, né? Eu estou aqui numa evolução, vou voltar para o meu cargo, como assim encostar? E de fato, ele saiu da perícia e o laudo foi no sentido de que ele deveria ser aposentado por invalidez, com menos de 35 anos, menos de 34 anos de idade, e no começo da sua carreira. Qual que seria o impacto disso? Ele teria uma redução de 80% dos seus vencimentos, ele estava no começo da carreira dele. E aí o que aconteceu? Nós ingressamos na justiça, conseguimos a liminar para suspender essa aposentadoria e tudo, ganhamos a ação, já sentenciou e tudo. Olha só o ponto que chegou a administração pública. A administração pública, quando saiu a sentença, instaurou um PAD, processo administrativo disciplinar, contra ele, dando 60 dias de afastamento preventivo, falando que ele era perigoso. E se não fosse o suficiente, convocaram ele para uma nova perícia e colocou um CID lá que ele estava simulando os seus sintomas. É um arcabouço de situações que vai gerando uma angústia no servidor, vai gerando custos, porque cada questão dessa tem que contratar um advogado, gastar com o advogado, e, enfim, tem servidor que não tem estrutura para arcar com isso. Um processo é caro, ele já gastou muito dinheiro com advogado, com custa, e tudo isso para resolver uma situação que a administração pública não viu com bons olhos, o fato dele ter uma depressão, sabe? É uma coisa absurda, e é mais absurdo ainda a gente pensar que autoridades, servidores em cargos de gestão ou cargos importantes do alto escalão
tente influenciar de alguma maneira o resultado de perícias médicas, porque não é esse o papel. A pessoa, o servidor que está lá para fazer uma perícia, ele tem que avaliar em caráter objetivo. Deixa eu ver aqui seus exames é isso? O que está acontecendo? E faz a perícia nos moldes que tem que ser feito. Ele não pode aceitar influência externa ao seu papel médico de fazer uma perícia. Não pode, isso é totalmente contra os preceitos tanto da medicina quanto a impessoalidade e a finalidade na administração pública. Aqui já é o primeiro exemplo. Se ele estivesse gravando quando ele entrou ali na sala dessa perícia e tivesse lá salvo, isso daqui que é para encostar, a gente mudaria o cenário de maneira muito mais fácil. Inclusive para abrir um procedimento junto ao Ministério Público para investigar essa situação. Por isso que eu falo, gravem. Não precisa falar que você está gravando, tá? Eu tenho até um artigo sobre isso, um exemplo de um guarda municipal. Vou até deixar o link aqui se vocês quiserem ler. Não precisa informar que você está gravando. Coloca seu celular para gravar, guarda no bolso ou deixa em cima da carteira. Porque muitas vezes vão acontecer situações na perícia que, se você não tiver ali algo para confrontar aquela perícia, vai ser difícil de você reverter a situação. Por quê? Os atos administrativos, e essa perícia é um ato administrativo, eles têm uma presunção de legitimidade. O que isso significa? Presume-se que são verdadeiros, até que se prove o contrário. Por isso que você precisa ter uma contraprova robusta, uma contraprova forte de que houve uma perseguição, houve uma manipulação. Porque às vezes, por exemplo, no caso desse servidor, a gente resolveu com perícias judiciais e tudo, ok. Mas ele poderia ser prejudicado de maneira muito mais drástica. Muito mais drásticas a ponto de ser aposentado, ter uma redução aí de 80% de seus vencimentos e não conseguiria nem sobreviver a tudo isso. Por isso que é importante sim você gravar essas perícias. E o outro caso aqui que eu trouxe, esse caso, nossa cliente teve uma gravidez muito conturbada, porque desde cedo descobriu vários e vários problemas no seu filho, né, que estava no ventre ainda, e nasceu por conta de obra divina mesmo, não teria como ter nascido com vida. Isso vem impactando muito na rotina dela e a ponto de que ela trabalha numa cidade próxima de onde mora, ela mora na capital, trabalha numa cidade próxima, mas essa proximidade são 27 quilômetros. Se a gente pega um período aí de trânsito, né, tanto no início do expediente quanto ao final do expediente, 27 quilômetros pode levar tranquilamente, por mais que boa parte seja trecho de estrada, mas pode levar tranquilamente 1h30, 2 horas de trajeto. E nisso, a gente pediu a remoção por motivo de saúde, para que ela trabalhe na capital, próximo de casa, justamente por causa da situação do filho, para ela ter essa proximidade em caso de urgência, está acompanhando o filho recém-nascido, comprovado por vários e vários laudos médicos de todos os problemas. Ele fica entubado, inclusive, problema cardíaco, enfim. É um terror, é inquestionável a situação dele. E aí o que aconteceu? A perícia oficial atestou os problemas, só que falou o seguinte: o problema é tão grave que você não tem como voltar a trabalhar. A gente nega a sua remoção porque não tem como você trabalhar. Os problemas são tão graves que você tem que ficar com seu filho. Tá, até aí é um ponto. Qual que é a questão? Veio o coronavírus, fechou os tribunais e ela é servidora de um tribunal. E aí ela fez então um pedido de licença médica. Aí no pedido de licença médica, teve um despacho o seguinte: você vai ter que passar por nova perícia com o seu filho. Agora, quem em sã consciência, não precisa ser médico, mas quem em sã consciência acha que uma pessoa, um recém-nascido, com uma série de problemas, foram 123 laudos médicos no processo administrativo, quem em sã consciência acha que a pessoa em 2 ou 3 meses se recuperou? Não tem como, é muito grave o que ela tem. E qual que foi o problema? As perícias estavam suspensas por causa do coronavírus. Então ela ficou num limbo que acabou a licença médica dela, não deram a remoção e não tinha como ela voltar a trabalhar. A gente teve que atravessar uma petição alegando tudo isso, e assim, uma petição até mais forte, né? Mais agressiva,
porque estava uma situação ali conflitante. E aí, depois de 2 ou 3 semanas, deferiram o pedido. Depois de negar, eles deferiram, mas deferiram retroativamente. E depois a gente vai conversar com o cliente, e aí eles falam que o costume ali daquele órgão é fazer remoção só para quem é apadrinhado, só para quem tem ali boa relação com pessoas de cargos altos, né? E por isso que o dela estava tão assim, mesmo numa situação tão específica, estavam restringindo o direito dela. Então agora a gente vai ter que partir para o judiciário para pleitear essa remoção dela, porque a informação que ela nos passou, e ao que tudo indica é verdadeira, eles só concedem remoção para quem é apadrinhado, para quem é amigo, e isso fere totalmente o ordenamento jurídico. Na lei, no Estatuto Federal, a gente tem ali a remoção por motivo de saúde, tanto do servidor quanto de alguns tipos de familiares, né? Geralmente de primeiro grau, pais, filhos. E é um direito. E é um direito a ponto de ser um ato vinculado, ou seja, não cabe uma análise não cabe uma escolha por parte da administração se concede ou não essa remoção, a ponto de que, mesmo que não tenha disponível uma vaga ali para aquele servidor, não é problema, é um ato vinculado. Tem um problema ali de saúde, é necessária a presença do servidor na localidade, tem que deferir o pedido. Então, assim, outra situação que causa espanto quando a gente analisa, e nem sobre a ótica assim, da advocacia, mas na ótica de ser humano mesmo. Poxa, olha o transtorno que essa mãe passou e ver o filho entubado, cheio de problemas, e sabe, não dá para acreditar onde vai chegar o lado ruim do ser humano para deixar uma vaga ali disponível, porque às vezes pode ter um amigo de fulano, de ciclano, que possa ser beneficiado com aquela remoção. E o último caso aqui, lembrando que são 3 casos de vários e vários que tem aqui no escritório. O último caso aqui é absurdo. Problemas políticos, né, que se intensificaram nessa polarização entre Bolsonaro e esquerda. O nosso cliente, ele já tinha 10 licenças seguidas, consecutivas. Na 11ª recusaram o atestado dele, ele querendo se aposentar também por invalidez, já tinha vários anos no serviço público, e foi negado, mesmo com a perícia, com os laudos e tudo, foi negado o pedido de aposentadoria. Convocaram ele para retornar ao serviço público, ele sem a menor condição, problemas psiquiátricos graves oriundos dessa perseguição, de todo o histórico que ele viveu ao longo dos anos no órgão público, e que se intensificaram durante a última gestão. E o que aconteceu? Como ele não tinha condições psiquiátricas, psicológicas de retornar, inclusive com reflexos no sistema gastrointestinal, reflexos graves, e assim, acervo médico extremamente robusto. O que fizeram? Começaram a dar faltas para ele. Começaram a dar faltas porque ele não se apresentou de volta, a ponto de demiti-lo por conta de abandono. Se você fica ali 30 dias seguidos ou 60 dias intercalados, dá abandono de cargo, né? Uma das causas de demissão. Então, ele deveria ter gravado essas perícias, principalmente a última, que recusou o laudo dele, para ver o que os médicos falaram. Ele sabe, ali no fundo, que tem uma ingerência, uma ordem superior, que era para prejudicar. Inclusive, o próprio órgão teve, no final do ano passado, teve uma demissão injusta, que nosso escritório conseguiu uma liminar suspendendo essa demissão, também de cunho político. E, novamente, por cunho político, estão demitindo outro servidor. Por isso que eu falo, gravem, vai ter uma perícia médica, gravem. E não só isso, vai chegar um ponto, se você ler meus artigos mais antigos, vai chegar um ponto que você vai ter que ficar, infelizmente, você vai ter que ficar no órgão público o tempo todo com o celular gravando, porque vai ser perseguição, vai ser boicote, enfim, vai ser manipulação de informações. Se você não tiver ali uma prova ali do seu celular gravando aquela conversa ou aquela manipulação, você vai ser demitido e não vai ter uma contraprova para levar a administração pública na justiça e reverter aquilo lá. Então, realmente, é um momento ruim na administração pública. A gente tem acompanhado aí centenas de servidores há muito tempo, que são clientes aqui do nosso escritório, e existe realmente essa situação
essa situação de perseguição, situação de manipulação de informações, ingerência dentro de outros departamentos, em questão de perícia. E o que você, como servidor, tem? Você tem que gerar provas. E se você está numa perícia em que tem 3 médicos e você, o seu maior aliado vai ser uma prova, uma escuta no seu celular. Porque se você bater as portas do judiciário com um laudo médico ali, com uma perícia contrário a você, e é sua palavra contra 3 médicos, e aquele ato administrativo ele tem uma presunção de legitimidade, se você não tiver nada mais para comprovar que foi manipulado, que você foi prejudicado, aí infelizmente você não terá como reverter essa situação. É triste, momento estranho, momento sombrio, mas é a realidade e eu realmente me senti nessa obrigação de passar essa informação para você. Se cuide, tenha cautela, viu uma situação estranha, comece a produzir provas, mande e-mails, guarde, e não só e-mails dentro da sua repartição, coloque o seu e-mail pessoal em cópia oculta, porque a gente tem casos aqui que a pessoa é afastada e tira o acesso dela, então até isso acontece. Então não deixe de registrar provas. Viu que está sendo perseguido, está sofrendo ali um assédio, tem uma situação esquisita, comece a produzir provas. Não pense 2 vezes em começar a gravar áudios, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra na próxima.